Neste vídeo falaremos do Poder Legislativo. De acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Legislativo é aquele que tem a tarefa de legislar, ou seja, fazer as leis. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Dada uma breve introdução do Legislativo, para aclarar a concepção deste poder, podemos adentrar com mais firmeza nos detalhes de sua estrutura e organização. O Poder Legislativo tem como função principal a elaboração de leis, ou seja, de normas gerais e abstratas a que todos se submetem. Lhe compete também fiscalizar financeiramente e administrativamente os atos do Poder Executivo, ou seja, ele exerce um controle político. Além de fazer leis, cabe aos integrantes do Poder Legislativo aprovar ou rejeitar as leis propostas pelo Poder Executivo, assim como possui a função de representação, de legislar, de legitimação de atuação governamental e a de controle. O Poder Legislativo, além da sua função típica de elaboração de leis, exerce também uma função importante, que é a de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades administrativas, direta e indireta. Portanto, o Congresso Nacional faz a fiscalização sobre os gastos financeiros por meio de tribunais de conta. Os tribunais de conta são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, mas não tem poder legislativo, não cria o direito, embora tenha até poderes para sancionar. A organização do Poder Legislativo dá-se em 3 esferas: a esfera municipal, por meio das câmaras municipais, a esfera estadual, por meio das assembleias legislativas, e a esfera federal, por meio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na esfera estadual vigora o unicameralismo, representado pela Assembleia Legislativa, composta de deputados estaduais com mandato de 4 anos. As assembleias compõem o poder legislativo no nível estadual. Logo, elas possuem as funções que a Câmara e o Senado possuem ao nível federal. As 3 funções que resumem o trabalho de uma Assembleia Legislativa são de representar o povo, legislar, fiscalizar o Poder Executivo e o uso dos recursos públicos. Portanto, os deputados estaduais possuem rotinas de trabalhos bem semelhantes às dos deputados federais. A única diferença é que o horizonte dos deputados estaduais é mais estreito que os dos deputados federais. Enquanto estes cuidam de projetos que vão impactar a vida de toda uma nação, os deputados estaduais cuidam de problemas regionais e locais específicos dos estados onde vivem. Na esfera municipal também vigora o unicameralismo, representado pela Câmara Municipal, composta de vereadores que representam o município. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso significa que o Brasil adotou o sistema bicameral do tipo federativo. Bicameral, pois o Legislativo se compõe de 2 casas. Uma representando o povo, que é a Câmara dos Deputados, e outras, os Estados-membros e o Distrito Federal, que é o Senado Federal. A Câmara e o Senado funcionam como casas revisoras mútuas, de modo que todas as matérias tramitam igualmente em ambas. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e no Distrito Federal, e o número de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população. Assim, cada estado e o Distrito Federal elegem no mínimo 8 e no máximo 70 deputados, para uma legislatura de duração de 4 anos. O artigo 51, inciso 1º ao 5º da Constituição, dispõe sobre as competências privativas da Câmara dos Deputados. A necessidade do Senado representando os respectivos estados brasileiros advém da dogmática federalista. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, eleitos pelo princípio majoritário. Por este princípio, é considerado eleito o senador que obtiver o maior número de votos, sem a necessidade de alcançar a maioria absoluta. O mandato de um senador tem vigência de 8 anos, diferentemente da representação dos deputados.
O princípio majoritário faz com que todos os estados da federação possuam igual número de representantes. Desta forma, a Câmara Alta possui 81 senadores, tendo em vista a composição federativa de 26 estados-membros e um Distrito Federal. As competências privativas do Senado Federal são estabelecidas pelo artigo 52 da Constituição Federal. O Congresso se reúne anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada um desses períodos é chamado de período legislativo, sendo o ano conhecido como sessão legislativa ordinária. A legislatura é o período de 4 anos na qual o Congresso se reúne, que coincide com o mandato do deputado federal. Quando o Congresso é reunido fora dos períodos legislativos, é necessária uma convocação extraordinária. A sessão ordinária ocorre no período de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão extraordinária ocorre no período de 18 de julho a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. Em via de regra, cada casa funciona separadamente, mas a Constituição, no seu artigo 57, parágrafo 3º, prevê algumas hipóteses de deliberação conjunta. As sessões preparatórias são sessões que se realizam para organizar cada congresso a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Mesas são os órgãos diretores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. A mesa diretora da Câmara dos Deputados é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. A composição das mesas se dá de acordo com o regimento interno de cada casa. Continuaremos a tratar do poder legislativo no próximo vídeo, em que aguardo vocês. E não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.